Você, na mesma data ou por volta dela, em Moscou, Idaho, matou e assassinou Kaylee Gonçalves, um ser humano? Sim. E você fez isso de forma intencional, ilegal, deliberada e com premeditação e maldade premeditada? Sim. Bryan Kohberger, que matou 4 estudantes na Universidade de Idaho, continua causando problemas às famílias das vítimas, mesmo preso. Espere pelos novos argumentos dele sobre não pagar mais dinheiro a eles. Bem-vindo ao Sidebar do Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Você pensaria que o homem que matou 4 estudantes universitários a sangue frio e admitiu isso. No dia 13 de novembro de 2022, você entrou na residência localizada na 1122 King Road, em Moscow, Idaho, com a intenção de cometer o crime de homicídio doloso? Sim. No dia 13 de novembro de 2022, no condado de Laytock, estado de Idaho, você matou e assassinou Madison Mogan, um ser humano? Sim. Você fez isso de forma intencional, ilegal, deliberada e com maldade? Sim. Sabemos que ele se declarou culpado de todos os assassinatos aqui. Kaylee Gonçalves, Mad Mogan, Zana Kernodle, Ethan Chapin e também de roubo. Sabemos que ele recebeu 4 prisões perpétuas consecutivas. Agora, você pensaria que esse cara, Bryan Kohberger, enquanto apodrece para sempre em uma cela de prisão, não poderia causar mais nenhum mal aos familiares das vítimas, certo? Parece que não é o caso. A equipe jurídica dele está basicamente argumentando que ele não precisa pagar nada às famílias das vítimas pelo que fez, nem nada a mais. Argumentando, em parte, sabe o quê? Eles já receberam dinheiro suficiente das campanhas do GoFundMe. Vou explicar isso, beleza? Quando Kohberger se declarou culpado, também foi condenado a pagar indenização. É basicamente reembolsar os familiares das vítimas pelo crime. As partes, promotoria e defesa, concordaram que ele deveria pagar cerca de $29 mil. No documento que estabelece isso, havia mais de $14 mil devidos ao programa de compensação às vítimas de crime criado em Idaho para ajudar vítimas com custos de tratamento de lesões decorrentes de crimes. Essa é a definição. Quase $6 mil para Jim e Stacy Chapin e mais de 8.800 para Jeffrey Kirk Cernodle. No entanto, os promotores pediram que o tribunal ordenasse que Kohberger pagasse mais $20 mil aos pais de Kaylee, Christy e Steve Gonçalves, e quase $7 mil à mãe de Madison, Karen Laramie. Isso parecia estar ligado a gastos com viagem e hospedagem, segundo a defesa. A defesa de Kohberger contesta e afirma que ele não deveria pagar isso. Por quê? Vou ler para você o documento apresentado pela defesa, que se intitula Contestação do réu ao pedido do Estado por restituição adicional. O acordo de confissão deixa claro as categorias de restituição que o Sr. Kohberger aceitou pagar. Após receber os recibos e a verificação, ele concordou como combinado. Pela linguagem do acordo de confissão, apenas os recibos das urnas apresentados se encaixam nos termos contratuais. O Estado deve cumprir o acordo de confissão firmado pelo Sr. Kohberger. Eles definem neste documento o significado de perda econômica pela lei de Idaho, coisas como o valor de propriedade, tomada, destruída, quebrada ou outros danos, salários perdidos e perdas diretas do próprio bolso, ou despesas como despesas médicas resultantes da conduta criminosa. Agora, isso não inclui danos menos tangíveis, como dor e sofrimento, morte por negligência ou sofrimento emocional. A defesa alega que, segundo essa definição, as famílias já receberam pagamentos de campanhas do GoFundMe. Mencionam uma para Madison e Kaylee, que arrecadou mais de $73 mil, e outra para Karen Laramie, com quase $49 mil. Essa foi destinada a custear viagens para audiências do caso. A defesa menciona outra vaquinha online para Steve Christie, que arrecadou mais de $85 mil também para custear viagens e audiências. Eles argumentam que essas famílias não sofreram uma perda econômica, como defini anteriormente. Então, a defesa de Kohberger apresenta outro argumento de que ele não pode pagar. Eles mencionam a lei de Idaho
sobre quando o tribunal deve considerar a restituição, citando a necessidade e capacidade de ganho do réu. Afirmam que o Sr. Kohberger não pode ganhar ou pagar dinheiro devido às 4 prisões perpétuas, seguidas de 10 anos. Diferente de outros casos em que tribunais de Idaho ordenaram restituição em sentenças de prisão, o caso do Sr. Kohberger é distinto. Ele nunca terá a capacidade de pagar a restituição e, mesmo tendo concordado com os valores da restituição, não há nenhuma possibilidade previsível de que ele venha a fazer o pagamento. Segundo a lei de Idaho, ele jamais poderá lucrar com livros, filmes ou entretenimento, e isso está correto. A lei de Idaho determina que quem fizer contrato com condenados para reconstituir crimes em filmes, livros, programas de televisão ou entretenimento sobre sentimentos, pensamentos ou opiniões do acusado, deve direcionar o dinheiro recebido ao tesoureiro do Estado, que o coloca em uma conta de custódia para as vítimas desses crimes. Então, para resumir, o documento diz que esses são os motivos pelos quais Bryan Kohberger não deveria ter que pagar esses valores adicionais às famílias. O acordo de confissão detalhou despesas funerárias e valores reembolsados pelo Fundo de Compensação às Vítimas de Crime de Idaho a serem definidos em até 60 dias após 23 de julho de 2025. Kohberger aceitou esses valores, levando a ordens judiciais de $28.956,88 em 29 de agosto de 2025. Além disso, os valores extras pedidos não são considerados perda econômica pelo Código de Idaho, porque Steve e Christy Gonçalves e Karen Laramie receberam fundos consideráveis por meio de várias campanhas no GoFundMe que solicitaram especificamente e cobriram as despesas mencionadas. Terceiro, o Sr. Kohberger não pode pagar restituição, pois cumpre 4 prisões perpétuas consecutivas e mais 10 anos. E então, continua dizendo que, por todos os motivos mencionados acima, o Sr. Kohberger se opõe ao pedido de restituição adicional. Ele dispensa sua presença na audiência e pede para não ser transportado, pois seu advogado estará presente. Ele está certo? Vamos discutir. Chamo agora Mark Weaver, promotor e ex-vice-procurador-geral. Obrigado por participar. Bom te ver. Vamos pensar sobre isso. Então, antes de tudo, a restituição é comum em casos de assassinato? Isso depende de qual estado estamos falando? Sim, a lei estadual determina a restituição à vítima. Na maioria dos estados, há um fundo ao qual vítimas de crimes e suas famílias podem recorrer. E normalmente queremos ver a pessoa que causou o crime, o criminoso, neste caso, o assassino, colocando dinheiro nesse fundo. Como costuma acontecer, quem comete esses crimes violentos geralmente tem poucos recursos financeiros. E isso parece ser o que pode estar acontecendo aqui em Idaho. Sim, quero falar sobre isso. Mas, de modo geral, quanto costuma ser a restituição? O que você já viu? Quais foram os valores? Bem, depende das circunstâncias. Os fundos de restituição às vítimas não têm a intenção de substituir um processo civil contra, nesse caso, o assassino. Toda vítima de crime possui um processo criminal apresentado pelos promotores e também um processo civil para buscar indenização pelos danos. Esses fundos de compensação normalmente servem para reembolsar as vítimas por coisas como custos de hotel, custos de viagem, despesas de trabalho do próprio bolso. Deve ser restituição e compensação, não necessariamente os tipos de danos civis e punitivos que essas vítimas poderiam receber se processassem o criminoso civilmente. E vamos falar sobre isso. Alguém já conseguiu pagar isso? Quero dizer, vamos entrar nesse assunto. Esse é um dos argumentos de Kohberger. Mas antes de entrarmos especificamente no caso dele, com que frequência as pessoas realmente conseguem pagar isso? E se elas não conseguirem pagar? Eu odeio dizer isso. Mas na prática, por que se quer ordenar isso em primeiro lugar, se não há como eles pagarem? Sean Combs pagou, certo? Mas ele é um réu raro, nem um criminoso com tanto dinheiro que consegue pagar isso. Os juízes rotineiramente determinam multas e restituições, sabendo muito bem que talvez nunca sejam pagas. Em um dos casos, o crime de empréstimo que estou processando envolve a morte de um bebê por ataque de pitbull.
O juiz determinou uma multa. Não espero que ela seja paga. O réu não tem esse tipo de dinheiro. Em casos raros, se o criminoso conseguir dinheiro de alguma forma, então ele pode ser retirado diretamente dele ou da sua conta na prisão. Acho, como a defesa falou, que sentenças de prisão mais curtas fariam mais sentido, certo? Se saírem em 2 anos, voltam para a carreira pelo resto da vida. Se eles têm uma carreira e estão ganhando dinheiro, o que precisam fazer? Todo mês contribuir para esse fundo ou todo mês pagar essa restituição. Isso fará parte da vida deles até quitarem tudo, como uma dívida. É assim que costuma funcionar? Faz mais sentido em penas de prisão mais curtas? Sim, normalmente, o Fundo Estadual de Compensação às Vítimas paga a restituição às vítimas ou suas famílias e depois pode buscar compensação do criminoso. Se ele sair e trabalhar, seu salário pode ser penhorado, retirando dinheiro semanalmente. Ou se eles receberem algum outro dinheiro ou se possuírem algum imóvel, pode ser colocado um gravame sobre isso. Existem várias formas de agir, mas aqui temos prisão perpétua. Situação difícil. Vamos falar sobre isso. Então, vamos direto ao ponto. Vamos começar pelo último argumento. Um dos argumentos do meio para trás. Ele cumpre prisão perpétua, sem chance de sair ou lucrar com seus crimes. Como disse, pela lei de Idaho, ele não pode dar entrevistas ou ir à televisão. Cumprindo prisão perpétua, não pode ganhar dinheiro na prisão. Acho que esse é um argumento válido para a defesa. Já citei antes a lei de Idaho. Se ele viesse a fazer um acordo com algum tipo de estúdio, produtor ou algo do tipo, eles fazem algo que gera dinheiro, que vai para o tesoureiro do Estado e depois para uma conta de custódia dos familiares da vítima. Acho que essa é a forma dele pagar isso, mas talvez eu esteja enganado. Bem, é assim que deveria funcionar. Essas leis foram chamadas de Leis Filho de Sam, baseadas naquele assassino horrível de Nova York nos anos 1970. Em certos estados, leis Filho de Sam excessivas foram anuladas por violarem a primeira emenda. Não digo que isso vá ocorrer aqui, mas vou explicar. Por exemplo, digamos que ele comece a pintar como hobby e decida pintar e depois vender essas pinturas para as pessoas. Ele talvez esteja pintando paisagens, não contando a história do crime. Se a lei de Idaho barrasse esse dinheiro, imagina os advogados dele processando com base na primeira emenda. Não sei o que vai acontecer, mas esse exemplo estranho pode mudar o resultado aqui. E isso me faz pensar se realmente tivéssemos um réu que estivesse arrependido pelos seus crimes e dissesse: eu quero ajudar os familiares da vítima. Cometi um crime terrível, não posso voltar atrás, mas talvez possa ajudá-los de algum modo. Um réu pode agir de dentro da prisão, lucrar e enviar o dinheiro à família da vítima. Não estou dizendo que isso é algo que Bryan Kohberger faria, porque não houve nenhuma indicação de que ele sinta algum remorso ou qualquer coisa em relação a essas famílias. Mas acho que essa é uma possibilidade. Você não acha que esse deveria ser o ponto principal? Ele não tem autopercepção para saber disso. É uma péssima imagem para ele, para o réu e seus advogados, que entram com petições pedindo para não pagarem esse dinheiro. Tudo isso é completamente insensível. Essas famílias já passaram por tanto sofrimento. É preocupante pensar que você faria seus advogados tentarem impedir a aplicação dessas decisões. Quem está pagando esses advogados agora que sabemos que ele é culpado e ficará preso para sempre? Esse é um bom ponto. Por que lutar contra isso? Por que lutar? Se ele não pode pagar, ele não pode pagar. Se mandarem ele pagar, o que vão fazer? Como vão puni-lo ainda mais? Por que apresentar um pedido desses? E olha, eu sou advogado, eu entendo. Sei que sempre existe um argumento jurídico para todos, mas qual o objetivo prático disso? Os familiares das vítimas não podem ir atrás dos pais ou da família do Bryan Kohberger aqui, certo? Sim, há chance de processo por negligência se os pais estiverem envolvidos. Não conhecemos nenhum caso assim. Eu não acho que isso vai acontecer aqui, mas o seu pensamento foi o mesmo que me veio à cabeça quando li sobre isso pela primeira vez, que foi: esses advogados tinham muitas coisas que poderiam fazer naquele dia. Por que decidiram fazer isso? Isso transmite a ideia de que esse homem nunca aprendeu a lição e provavelmente nunca aprenderá. Os familiares geralmente devem ser pagos por viagem e acomodação para comparecer às audiências no tribunal? Isso é algo que a restituição deveria cobrir? Esse é o exemplo mais comum de despesas do próprio bolso que são fáceis de comprovar. Danos emocionais, perda de companhia, dor e sofrimento são difíceis de quantificar.
Mas essas famílias não teriam precisado viajar para Idaho, ficar em hotéis e alugar carros só para poder comparecer a essas audiências, se não fosse pelo fato de Bryan Kohberger ter cometido esses assassinatos horríveis. Então, isso é um caso clássico de compensação às vítimas. Fico feliz que os estados tenham esses fundos, que outros réus contribuem através de suas multas e isso ajuda a criar o fundo para esses recursos. Mas neste caso, o valor que podem receber é bem menor que a perda sofrida por todos. Preciso dizer que esse é o principal destaque, com a ressalva já citada. Eu entendo que um advogado de defesa, qualquer advogado, está tentando apresentar qualquer argumento legal que possa, qualquer argumento legal criativo que possa. Mas saiba que receberá críticas por isso. O argumento é: você sabe, eles não se qualificam. Os familiares das vítimas não se qualificam para perdas econômicas porque já receberam dinheiro suficiente das páginas do GoFundMe. Em termos de aparência, é bem ruim, deixa um gosto muito amargo. Mas, do ponto de vista legal, isso é um argumento. Quero dizer, não é separado? Duvido que o dinheiro que eles arrecadaram no GoFundMe seja suficiente para cobrir todas as despesas do próprio bolso dessas famílias. Porque todo membro da família tem direito de participar dessas audiências e ser informado. Alguns deles tiveram que contratar advogados para proteger suas identidades e orientá-los. Essas são, com certeza, despesas do próprio bolso. Você está certo, é uma situação horrível. Eu entendo que os advogados têm seu trabalho, mas geralmente posso escolher o que faço. E eu não quero ser aquele que senta e digita essa petição dizendo, sabe, eles receberam dinheiro do GoFundMe, por que precisam de mais alguma coisa? Só que é uma imagem muito ruim para os advogados, sabe? É uma imagem ruim para os advogados. É uma imagem ruim, mas do ponto de vista legal, se isso for para um juiz analisar friamente, isso é realmente um argumento? Se eles disserem, se um juiz olhar e disser, sabe de uma coisa? Eles conseguiram dinheiro suficiente através de uma vaquinha online para cobrir viagem e hospedagem. Discordo desse argumento e estou sendo claro sobre isso. Tem que ser razoável. Você provavelmente sabe, eu atuo como juiz e magistrado substituto há anos, e uma vez tive vítimas pedindo indenização em um caso de roubo. E eles queriam que algumas das coisas que tinham sido quebradas fossem substituídas e queriam que a casa fosse limpa porque o cara tinha comido comida na casa deles. Mas aí eles também queriam indenização para comprar um cachorro e um novo sistema de segurança. E aí eu coloquei um limite nisso porque disse que esses não são gastos diretos decorrentes desse crime em particular. O juiz precisa garantir que o valor solicitado foi realmente gasto do próprio bolso devido a esse crime. O que importa é quanto dinheiro eles têm ou ganham de outras fontes, como uma carreira. O GoFundMe é um fenômeno recente nos Estados Unidos da América e creio que ainda não há jurisprudência sobre o tema. O juiz vai ter que usar seu melhor julgamento. Se eu fosse juiz, não olharia esse dinheiro de novo, pois sei das várias outras despesas, mas podemos criar nova jurisprudência com isso. Este é um caso único em que, se os números estiverem corretos, uma grande quantia de dinheiro passou por um GoFundMe, por causa da natureza horrível e brutal desse crime e de como a comunidade e o país quiseram ajudar os familiares das vítimas. Pode ser interessante analisar isso legalmente. Sobre o argumento, ele assinou o acordo de confissão, assim como a promotoria. Todos concordamos que havia uma estipulação sobre o valor a ser pago na restituição. Acordo é acordo. Não pode ser mudado nem ter acréscimos. Todos que cometem crimes em Idaho seguem a lei local. E, portanto, ele terá que seguir a lei de Idaho com relação à compensação das vítimas. Se disserem que ao assinar o acordo judicial você terá que pagar multas, saiba que o juiz já determinou multas e compensação. Isso é só além disso, tudo isso é acadêmico, pois ele só tem uma pequena conta no comissariado da prisão. Acho que o Estado só pode tirar 20% disso, o que, no meu ponto de vista, é um pouco baixo. Acho que talvez isso vá mudar. Talvez permitir que o prisioneiro fique com 20% e as vítimas recebam 80%. Se você cometer um crime em Idaho, estará sujeito à lei de lá. Caso Bryan Kohberger tenha apoiadores e recebam dinheiro que doem a ele, esse dinheiro pode ir para o fundo de restituição? Acho que sim, mas precisaria revisar o estatuto que impede lucro com o crime. Como disse, essas leis foram contestadas pela primeira emenda ao longo dos anos. Se for muito ampla, pode não se aplicar, por mais frustrante que seja. Também é uma característica estranha dos assassinos em série que eles tenham fãs. Antigamente, os fãs simplesmente escreviam cartas e mandavam fotos de si mesmos. Mas agora eles têm a capacidade de arrecadar dinheiro e talvez fazer esse dinheiro chegar até ele.
Se eu fosse juiz, usaria esse dinheiro como fundo para as vítimas. Duas coisas. O que você acha que o juiz vai fazer aqui? E isso vai chegar a um juiz? Qual é o processo para isso? Isso agora vai se tornar uma longa e prolongada batalha no tribunal? Duvido que vejamos qualquer audiência. Esse tipo de pedido pode ser resolvido apenas com documentos. Cada lado apresentará seus argumentos e o juiz dará uma ordem. Não acho que isso demore no tribunal. Enquanto estou com você, surgiram novas atualizações sobre Bryan Kohberger que quero comentar. Então foi noticiado que Kohberger acabou concordando em se declarar culpado. Houve muita dúvida sobre por que ele fez isso. Ele concordou em se declarar culpado após os promotores anunciarem que sua irmã, Amanda Kohberger, seria testemunha. Ela testemunharia para a defesa e como testemunha de mitigação na sentença. E eu acho que, provavelmente, houve vários motivos para Kohberger se declarar culpado, em parte porque ele não conseguiu fazer com que as provas de DNA fossem descartadas. Ele não pôde apontar outros suspeitos. Já afirmei publicamente que é nojento ele culpar outros suspeitos e depois se declarar culpado. Poucos dias depois, parecia que você sabia que estava acusando pessoas inocentes. Essa linha do tempo te interessa? Digo, você acha que esse foi um dos motivos pelos quais ele decidiu se declarar culpado? Ou ele não queria que a irmã tivesse que passar por isso. Talvez estivesse preocupado com o que ela iria testemunhar. Isso é algo que você já viu em outros casos? O que você acha disso? Já vi isso em muitos casos. Os réus muitas vezes têm um coração frio em relação às vítimas, mas também costumam ter um coração caloroso com a família. Neste caso, talvez ele não quisesse fazer a irmã passar por isso. Esse é um dos muitos fatores. Você não pode ignorar que eles o cercaram totalmente e os advogados dele sabiam. Eu concordava que eles não deviam apresentar outra teoria, sabendo que ele era o responsável. Mas quando os réus decidem se declarar culpados, especialmente quando você está tirando a pena de morte da jogada, trabalhei em um caso de pena de morte há um ano, apresentamos a pena de morte como acusação, mas estávamos dispostos a retirá-la em certas condições. E então o réu teve que tomar essa decisão se ele estava disposto a se declarar culpado, e geralmente são vários fatores diferentes. Com alguém tão estranho quanto Bryan Kohberger, é difícil saber o que pensa ao tomar essa decisão. E eu tenho que te dizer, Mark, sabe? Você fica se perguntando como teria sido esse julgamento. Se poderia ter causado ainda mais dor, entende? A News Nation noticiou recentemente que a irmã da Kaylee postou um TikTok dizendo que a promotoria estava pronta para apresentar provas de que alguns dos ferimentos que Kaylee sofreu foram infligidos depois que ela parou de lutar. Kohberger disse, abre aspas, eu não quero especular sobre o que ele, Kohberger, estava fazendo, se era para causar dor ou algo assim, mas esses ferimentos não faziam muito sentido. Ela contou que os investigadores disseram que os ferimentos pareciam, abre aspas, experimentais. Isso é bem perturbador. Você fica se perguntando, sabendo das reações mistas, sobre ele ter se declarado culpado, mas sobre como o julgamento poderia ter sido, e ao que jurados e familiares da vítima teriam sido expostos. É bem brutal. Isso é difícil. Entrei nessa área porque gosto de julgamentos com júri e de processar criminosos violentos. Mas toda vez que faço um julgamento, lembro que aqueles jurados não escolheram isso. Eu escolhi essa profissão. Os jurados não. Receberam intimação pelo correio e foram instruídos a ir ao tribunal, demonstrando responsabilidade. Então, infelizmente, temos que submetê-los a algumas das imagens mais horríveis que já viram em suas vidas, e a maioria deles nunca vai conseguir tirar isso da cabeça. E os familiares também precisam ver essas imagens, por isso, às vezes, é melhor fazer um acordo e permitir que o réu aceite outra acusação, como ocorreu aqui. Mark Weaver, muito obrigado por dedicar seu tempo. Agradeço de verdade. É sempre bom estar com você, Jesse. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Falo com vocês na próxima.